A tensão política que aconteceu no dia 8 de agosto no Uíge, Angola, já é notícia internacional. Mete água, mas vou cair, mete água. Obrigado. Mete água. Houve uma situação mal entendida, não é? Onde os partidos políticos queriam realizar o seu ato de frente aos órgãos de soberania, que é um local impróprio. Automaticamente acionou-se as forças para que se impedisse essa realização deste ato nesse local. O local onde foi dirigido ou foi indicado para realizar essa atividade política é onde deve ser realizada. Também não é justo fechar ruas, independentemente de estar frente ao tribunal, mas fechar ruas para realizar um ato político. Não é justo. De facto, isso nós reprovamos, é um comportamento reprovável, e chamar a atenção aos estimados simpatizantes e membros dos partidos políticos para que evitem esse tipo de comportamento. Não estou conseguindo. O ato já chegou, agora está a incomodar as pessoas. Não vai ficar. O ato já chegou. Vem. Ah, nessa via final. A UNITA diz que o secretário da Juventude da UNITA, Lite Kwikwi, sofreu um atentado pela polícia. A UNITA diz que a polícia invadiu o lugar que poderia acontecer o ato central do aniversário dos 92 anos do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, e a polícia diz que a UNITA realizou um ato central em um lugar não autorizado, e isso não se pode admitir. Depois nós vimos nas imagens pessoas várias a subirem pelos tetos, a correrem pelos tetos, vimos a polícia disparar gás lacrimogéneo, vimos um senhor baleado com bala real, um rapaz com o rosto furado, bala real, e vimos um ambiente de completo caos, tensão política na província do Uíge, lá onde a UNITA queria apenas realizar o ato central dos 92 anos de aniversário do líder fundador. Também queria organizar o quarto congresso, a quarta reunião ordinária da Jura. E, no entanto, acabou por acontecer este desagrado entre a Força de Segurança e a UNITA. A UNITA, quando vimos os UNITA a fugirem pelos tetos, pelas ruas, jovens a serem baleados, apoiantes a serem baleados, e a polícia a retirar, militares da UNITA
naquele lugar. Também vimos também o comandante da polícia a dizer estas palavras. Houve uma situação mal entendida, não é? Onde o partido político queria realizar o seu ato de frente aos órgãos de soberania, que é um local impróprio. Automaticamente acionou-se as forças para que se impedisse essa realização deste ato nesse local. O local onde foi dirigido ou foi indicado para realizar essa atividade política é onde deve ser realizada. Também não é justo fechar ruas, independentemente de estar frente ao tribunal, mas fechar ruas para realizar um ato político. A UNITA é o segundo maior partido na oposição em Angola e decidiu realizar um ato central na província do Ije. E isto aconteceu. Agora vemos os jornais internacionais a dizerem que em Angola a democracia continua frágil e que a CNN internacional, vimos aqui a SIC a dizer a UNITA reclama por um ataque a um dos seus dirigentes. O senhor Adalberto Costa Júnior vai cada vez mais grajeando, Adalberto Costa Júnior, que é líder da UNITA, vai cada vez mais grajeando posições em cargos internacionais, okay? E isso faz com que o que acontece com a UNITA também comece a tornar-se notícia internacional. Primeiro é que quando ele, a ACJ, vai grajeando cargos em organizações políticas no estrangeiro, ele vai tendo networking. Quando você tem networking, no mais alto nível da política internacional, qualquer coisa que aconteça contigo na política nacional do teu país, você consegue ligar para os teus canais e dizer assim, pá, aconteceu isso, está aqui o vídeo, e eles lá tornam notícia. Isso faz-lhe alguém influente no cenário mundial. Isso faz-lhe alguém com facilidade reportar na sua perspectiva aquilo que acontece no país e com o seu partido. A questão não está em o mundo divulgar essa notícia na perspectiva A ou na perspectiva C. Porque a CNN podia divulgar que a democracia em Angola está instável e a Euronews divulgar que a democracia em Angola está estável porque aconteceu isso e aquilo. Podíamos ter vários jornais internacionais a divulgarem coisas diferentes em função dos interesses das partes, mas nada nos bonifica, até porque quanto mais noticiários internacionais, canais internacionais divulgarem notícias diferentes sobre o que está acontecendo no país, mais nos vão considerar como sendo um país completamente instável. O que nós vemos aqui? A polícia diz que o local é errado e diz que fecharam as ruas, não podiam fechar as ruas. Então, estamos aqui a olhar por dois problemas. O local errado, sabemos muito bem que não se faz atos políticos, atos em massa, sem pedir autorização, ou então pedir a garantia de segurança da polícia. Quer dizer que o lugar em que foi realizado o ato, a polícia não autorizou. Vamos partir desse princípio, ok? Não é que o senhor esteja errado ou que o senhor esteja certo. Vamos partir desse princípio aqui, de que o lugar é errado, okay, que foi realizado o ato, e que fecharam as ruas e que não podiam fechar as ruas. Ok? Vamos partir desse princípio, tá bem? Não, ok, tá bom. Vamos partir desse princípio, de que o lugar é errado, de que fecharam as ruas, ok? Ponto. Partindo desse princípio, tanto o comando provincial manda a polícia para organizar a questão. Estão a fazer ato central no lugar errado e estão a fechar as ruas. Qual é o comportamento de uma polícia democrática nesses casos? É contactar o dirigente da organização, ou então a pessoa, ou a empresa, ou o dirigente, ou a medalhogística da mobilização, a pessoa que organizou o ato, e conversar com ele no privado. Isso está a acontecer aqui assim, não pode ser aqui. E se resolver aquilo de forma angolana, entre família. Desde o momento em que começa-se a usar a força para expulsar uma força política de um lugar, é porque alguma coisa mais aconteceu ali. Alguma coisa mais aconteceu ali. Mas não aconteceu mesmo nada, foi só mesmo chegar no lugar errado e começaram a disparar. Esse aqui é um problema que tem que ter uma solução jurídica. Não vai ser o Joaquim que vai dizer que a UNITA errou, a polícia errou, não vai ser o Joaquim. Eu penso que este ato acabou por balear, feridos graves, um rapaz que quase perdeu o rosto. Tem que ter uma solução jurídica, né? A UNITA, nesse caso, notifica alguém, ou a polícia notifica alguém, e, portanto, tem que ter uma solução jurídica. Né? Porque os responsáveis deste tumulto devem ser, passa aqui a redundância, responsabilizados. Porque nós vimos senhoras, crianças e adolescentes a subirem pelos tetos, que podiam muito bem cair
de cima a baixo, e quebrar a perna, quebrar a coluna. Podíamos ter visto mais mortes. Há pessoas aqui que ficarão traumatizadas por resto da vida. É um comportamento que claramente mancha a nossa harmonia social, mancha a nossa democracia. Acima de tudo, questiona a nossa tolerância. Alguém foi intolerante, poderia ser do lado das partes, ok? E porque eu não sei a real gênese deste conflito, que não se justifica, porque vamos olhar para uma polícia responsável, um partido responsável, mas que alguém foi intolerante e começou por partir por esta violência, que inclusive destruir o local. Não havia essa necessidade, ok? Mas eu, não conhecendo a fundo claramente as motivações que levaram com que o polícia pudesse disparar uma bala real no pé desse senhor aqui, que vale aqui dizer que isso aqui já não é defender a segurança pública, isso aqui é defender o pão, ok? Existem dois polícias, um que defende o seu pão, outro que defende a segurança pública. Aquele que usa uma bala real no pé de um cidadão que está sem arma, está a defender o seu pão, ou seja, está a servir para uma pessoa, para alguém, ok? Não está a servir a nação. Para aquele senhor ali, se calhar é teu sobrinho, se calhar é teu primo, se calhar é teu vizinho, se calhar é alguém que te vai salvar amanhã, ok? Você está aqui simplesmente a lutar pelo seu pão, infelizmente. Mas que essa questão aqui deve ter uma solução jurídica para que não se possa repetir, é um facto. Que o governo provincial possa investigar a fundo, a verdade, é um facto, e que a UNITA deve fazer uma queixa aos órgãos, é um facto, porque não podemos encarar como normal esse tipo de comportamentos que um país em paz há mais de 25 anos, mais de 24 anos, ainda há estes ambientes de terror, de guerra pura, pessoas a correrem, a serem disparadas, uma força completamente armada e outra força sem arma nenhuma, apenas está ali para reunirem o quarto congresso, comemorar o aniversário de quem já se foi e depois irem para as suas casas. E mesmo que, suponhamos, tivessem entrado no lugar errado, tivessem fechado as ruas, a polícia podia muito bem ser tolerante e esperar meia hora para que pudessem acabar o ato, depois pudessem ir para outro sítio. A tolerância é a arma que falta aos angolanos para a verdadeira unidade, ok? Está errado vocês reunirem aqui, está errado isso aqui. Vou-vos dar apenas uma hora para acabarem isso logo e irem para outro lugar, ok? A questão é que a UNITA, o líder da polícia no EJE, e mais alguns têm que claramente responder aos danos físicos e materiais, até inclusive psicológicos, que muitas famílias passaram por ali, porque nós temos cérebros, temos corações e viemos de um país completamente dilacerado pela guerra, pela corrupção, por outros males, que isso aqui não se pode admitir em 2025. E tem mais. Não é assim, lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, partilhar, subscrever se faz favor. Faz like, meu irmão. É assim que você me motiva a voltar para cá a gravar mais vídeos. Também assim, claramente, mais empresários poderão anunciar aqui seus produtos. E já agora, você é empresário, empreendedor ou investidor, anuncie aqui no canal. O meu número está aqui no meu site, ou podes claramente contactar pelos canais aqui na descrição, ok? E claro, leiam os meus livros disponíveis na Amazon e disponíveis também no WhatsApp, se faz favor, porque assim, lendo os meus livros, comprando os meus livros, você apoia o canal. E claramente lembrar às pessoas que são membros desse canal, muito obrigado, são 5 membros ou 4. Vocês que são membros da Sermos Comunidade, são 100, 150, acredito. E você que é inscrito desse canal aqui, os mais de 163 mil inscritos que fazem like e partilham. E muito obrigado, do fundo da minha alma, pelo vosso apoio. Família, eu te vou dizer que tem mais. As pessoas que fizeram parte da guerra civil em Angola, um pouco de café, para me relaxar. As pessoas que fizeram parte da guerra civil em Angola ainda estão presentes no nosso país, ainda vivem todos os dias. Muitas das armas que foram usadas durante a guerra civil ainda estão ali. Essas armas mataram muita gente, mataram os sobrinhos, vizinhos, primos do A, do B, de todos os lados. Essas pessoas mataram muita gente. Matar pessoas na guerra não é crime, porque, ponto, a guerra é legal. Okay? Apesar do ato ser ilegal, mas a guerra é legal quando um país declara entrar para a guerra. Okay? É legal quando um país declara entrar para a guerra. Okay? Existe um espírito de guerra no nosso país. E as pessoas que acreditam na espiritualidade vão estar comigo. Existe um espírito de guerra ainda no país, porque as pessoas que lutaram ainda estão ali, as armas ainda estão ali, os lugares ainda estão... Ainda temos lugares com minas, ainda temos lugares por desminar. Portanto, o ambiente de guerra ainda não abandonou Angola. O espírito de guerra ainda está ali. Qualquer faísca que a gente faça com um ser humano que está armado, ele vai querer disparar.
No nosso país ainda existe o espírito da guerra. Está nas pessoas, está nas armas, está nos lugares. Nós é que precisamos ir matando, afogando, esvaziando dia após dia o espírito de guerra. Então, eu sou da polícia, percebi que estão a reunir no lugar errado. Espírito de guerra, porque eu estou armado, chego no lugar errado, no lugar em que eles estão a reunir, eles estão desarmados e eu estou armado, sou autoridade. Não posso me esquecer de que a minha arma está com fantasmas. Eu estou num espírito de guerra ainda. Eu tenho que gerir as minhas emoções. Isso é um facto. Alguém pode dizer que Joaquim está a ser banal, mas nós estamos ainda em um país onde existem lugares com minas, pessoas que morreram na guerra, elas estão ali, famílias que ainda sentem a dor durante, elas estão ali, as armas que foram usadas, mataram pessoas, elas estão ali, ainda são usadas atualmente, okay? Ainda vivemos em meio de guerra. Por isso é que nós temos de nos cuidar. Cada um de nós deve se cuidar. Calma aí, eu estou ainda em um ambiente de guerra. Quando surge em mim aquela energia de querer disparar, calma aí, não. Esses são os espíritos da guerra que não foram bem enterrados, que não foram justificados, que não foram feita a justiça, que estão a lutar. Ou seja, um soldado morreu na guerra, a sua mulher até hoje está aí a zungar, filhos estão ali. Precisamos fazer justiça por essas famílias. Quando a gente não faz justiça por essas famílias, né? Os seus filhos estão ali na rua. Quando a gente não faz por essas famílias justiça, aquelas almas que lutaram para a paz, para a segurança, não descansam. E elas vêm nesses espíritos de guerra e não só, ok? Alguém poderá dizer que, Joaquim, esse comentário é vago, é vazio, não tem uma conexão. Eu te entendo perfeitamente, porque se calhar ainda não atingiste o nível de reflexão espiritual. Porque quando chegares neste nível de que os mortos devem ser enterrados, bem enterrados, devem ser honrados, é perceber que sim, o espírito da guerra ainda vive em nós. Aquelas armas que foram usadas na guerra, no normal dos normais, deviam ser queimadas. Devíamos comprar outras armas para o tempo de paz. Muitas das pessoas que estiveram no campo de batalha, na frente de batalha, muitas das pessoas deviam estar reformadas ou descansar. Para que esse espírito de guerra desapareça neles, porque eles agora vão contemplando a vida, ok? São reformados, têm salário, fazem viagens, criam negócios, estão longe dos espíritos da guerra, estão a ser purificados. Isso devia ter feito quando a gente acabou a guerra, mas não é tarde fazermos isso. Precisamos formatar os angolanos, a Angola para a nova Angola. Eu posso estar errado nessa reflexão, até alguém pode dizer que Joaquim estás muito, muito nas nuvens, pode ser, mas ultimamente eu estou a ler muito sobre a espiritualidade e acredito perfeitamente que sim, ainda vivemos com os fantasmas da guerra, precisamos enterrar os nossos mortos para que esses comportamentos aqui, que até parecem só mesmo intolerância ou então abraços políticos, tem também alguma coisa que nós não podemos ignorar. Os nossos fantasmas precisam ser muito bem enterrados. Os soldados, os civis que morreram na guerra, inocentes, precisam ser muito bem enterrados. Como? Honrando aqueles que são vítimas da guerra e andam por ali deambulando. Muitos deles são inclusive filhos de lutadores estes que eu falei no último vídeo, anterior ou posterior, não sei qual é o vídeo que vou postar antes, porque eu gravei agora 2 vídeos, mas eu falei do vídeo, falei sobre os lutadores, no vídeo anterior ou posterior, vais ver 2 vídeos, se faz favor, e vou parar por aqui para não me exceder. Estamos juntos, até já, família.